Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Mais uma vez, estamos agora na lei dos senos. Aula 49 e a dica mais importante da aula. Falou em geometria numa prova de vestibular? Pense duas coisas. Uma, tente achar naquela figura qualquer um triângulo isósceles, que é aquele triângulo que tem dois lados de mesma medida. O triângulo isósceles ele tem dois lados congruentes. Na geometria, congruência significa mesma medida. Então, quando eu tenho isso, ou verificar também se o triângulo ele é inscritível. O que é isso? Se ele está inscrito numa circunferência. Você vai matar a charada de muita coisa, tá? Então essas duas coisas são importantíssimas. Verificar se o triângulo ele é inscritível na circunferência. Por quê? Porque duas coisas. Uma que tem a base, a medida é o raio. Então veja bem, por exemplo, se eu pego essa medida aqui, isso aqui é o raio. Se eu pego essa medida aqui, essa medida é o raio. Então esse triângulo aqui ele é isósceles. Porque aqui uma medida é o raio, aqui a medida é o raio, tá? Mas hoje, ou melhor, neste momento da lei dos cossenos, eu vou ser um pouco específico. Vamos pensar assim, um ângulo inscrito na circunferência. Então eu vou pegar este lado BC, repare aqui, este lado BC e vou evidenciar o lado BC, tá? Então vamos pegar esse lado BC que você já está... Este ângulo aqui é chamado ângulo inscrito, eu vou chamar esse ângulo de alfa, tá? Isso é para você memorizar agora mesmo. Opa, caiu aqui o lenço. Aí, o que acontece? Eu vou puxar esse ângulo inscrito para cá. Ó, tá vendo? Eu pego desse segmento. Tá vendo que aqui tem um arco BC? Ó o arco BC. Então, o arco BC tá aqui. Este é um arco BC. E aí você pensa. Primeiro, pense no ângulo agudo. Ângulo agudo é aquele menor do que 90 graus, que é o que eu estou mostrando aqui. Se nós pegarmos esse segmento BC e puxarmos para cá... Ai, meu Deus, deu uma dedada aqui. Tava com uma dedada. Aqui, ó. Pronto. Este ângulo aqui é o mesmo alfa. Pense o seguinte, ó. Eu estou aqui, vou puxar para cá a linha. Ó, peguei isso aqui e puxei para cá. Esse lado BC, olha, é o mesmo alfa, tá vendo? Esse é o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é o mesmo. Ah, mas eu não tô afim desse. Tô afim desse aqui, ó. Tô querendo puxar para cá. O que o senhor me diz disso? Aqui também é alfa, turma. Ó, também é alfa. Ah, mas e se eu quiser puxar para lá? Pro outro lado? Pro outro lado ele já é obtuso. Tá? Então, este ângulo aqui do outro lado, não vou utilizar isso aqui na lei dos senos, mas é importante você saber, do outro lado é 180 menos alfa. 180 menos alfa. Veja pelo próprio desenho, que esse daqui está maior do que esse aqui, não é? Tá vendo? Então, se esse ângulo, por exemplo, for 30 graus, esse vai medir 150, porque você pegou... Então você pega esse segmento BC e pensa do lado de cá do segmento BC e do lado de lá. Do lado de cá, se for agudo, é esse esquema que eu desenhei aqui. Se for do lado de lá e você percebe, viu que ele é obtuso, que ele é maior do que 90, aí esse ângulo é 180 menos alfa. Mas eu vou usar essa ideia aqui, tá? Então, veja bem, eu peguei aqui o segmento BC, ó. Vamos selecionar, olha assim, acompanha comigo, ó. Segmento BC, certo? Puxei para cá, ó. Ó, aqui é o ângulo alfa. Vamos selecionar o ângulo alfa aqui, tá? Do lado de lá da circunferência, ó lá. Selecionei do lado de lá. Agora aqui a mesma coisa, ó. Esse ângulo é o mesmo ângulo alfa, tá vendo?
Olha lá. Ângulos inscritos de mesma medida. Beleza, tá bom. Memorizei já. O que eu quero fazer? Eu vou pegar aqui, selecionar este triângulo aqui que ele é retângulo. Outra coisa que você precisa saber da circunferência é que se nós passarmos aqui, ó, tá vendo que aqui é o centro da circunferência? Vou até desenhar uma outra aqui, senão você também vai me xingar, né? Ó, aqui tem o centro da circunferência. Este segmento é chamado de diâmetro. O diâmetro, ele passa pelo centro da circunferência. Muito bem. Se nós puxarmos para cá, pumba, 90 graus. Eu já demonstrei isso numa aula, ó. Pumba, 90 graus. Pumba, 90 graus. Tá vendo? Alfa, 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 igual eu fiz aqui. Só que aqui é 90 graus. Por quê? Porque a hipotenusa é o diâmetro. E aí essa hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tem que passar pelo centro da circunferência. Bacana, né? Agora eu vou usar... Ah, professor, como é que eu... Lei dos senos. Ah, então eu vou usar o seno. Sim. Então ó, seno de alfa. Quem é seno de alfa? Seno de alfa, eu lembro que você disse que é cateto oposto, cateto BC, cateto, vou chamar aqui de A linha, viu? Senão vai confundir com aquele lá, né? Vamos chamar aqui linha, vai. Ó, cateto oposto, B', C'. Cateto oposto. A linha, C', cateto adjacente. Hipotenusa, A', B'. Então, mais uma vez, ó. Cateto oposto, B', C'. Cateto adjacente a alfa, A', C'. E a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é o diâmetro, olha aqui, passando pelo centro da circunferência. Olha aqui o diâmetro. Vou apagar isso aqui. Certo? Aí você agora presta atenção. Então eu vou fazer seno de alfa, tá bom, professor? Cateto oposto, A. Então eu vou escrever aqui, A. Sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa é o raio da circunferência duas vezes. Opa, inverti aqui o negócio, mas dá para entender. Aqui é o raio, aqui é o raio. Então a hipotenusa é duas vezes o raio. Duas vezes o raio, tá? Repare agora que eu vou inverter essa fração, ó. Vamos inverter a fração? Então vai ficar 1 sobre seno de alfa igual a duas vezes o raio dividido pela medida A. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o A multiplicando. Então nós temos A sobre seno de alfa, que é igual a 2R's, duas vezes o raio. Daí, vem a mesma história, vou contar a mesma história para o lado B e para o lado C. E assim aparece a lei dos senos, que é A sobre seno de alfa. Aqui eu vou até... Mas vamos usar seno de... Ó, A, agora eu vou pegar o triângulo A, B', C', tá? Ó, agora eu vou selecionar esse triângulo aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até apagar essa figura para você entender direitinho a montagem da fórmula, tá? Então, vou pedir para o Tião dar um pause para eu apagar a lousa para eu mostrar para vocês como é que você vai agora memorizar a fórmula da lei dos senos. Turma, então o que aconteceu aqui? Ó? Nós chegamos a esta conclusão aqui. E aí eu sei que o raio da circunferência é constante. Ó. O raio é essa medida aqui, né? Então o raio da circunferência é constante, tá? Então ele diz que você tem que ler aqui
você deve entender isso aqui da seguinte forma. O lado A, a medida A dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, é uma constante. Fica fácil entender que se eu utilizar o que eu fiz para o lado A e para o alfa, ou seno de alfa, daria na mesma se eu fizesse B sobre seno de gama, C sobre seno de beta. Dá um pelo na minha língua aqui. Então, é a mesma coisa. E aí, essa parte aqui é uma constante, é isso que eu quero que você entenda. Então, a lei dos senos vai ficar da seguinte forma, ó. O lado A dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, que é igual a o lado C. Vou ter que apagar aqui de novo. Turma, aí continuando, C sobre seno, aí eu olho lá, de beta. Poderia ter trocado aqui, né? O gama põe aqui, mas tá bom. Isso é igual a uma constante 2 vezes o raio. Eu vou arrumar um negócio aqui, porque você vai ler lá no livro, você pode confundir. Então vamos trocar. Eu vou pegar o beta e colocar para cá, e colocar o gama aqui. Ó, o gama vai ficar oposto a C, e o beta oposto ao lado B. Então aí eu só troco aqui, ó. Oposto ao lado B é o beta. E oposto ao lado C é o gama. Tá? E aí tem que manter separado aqui, porque senão o gama fica apaixonado pelo beta. Beta é o marido da... Beta é a esposa do beta, né? Então tem que manter meio distante. Só para o cara não ficar muito louco na história, né? E é isso, turma. Essa daí é a lei dos senos. E claro, você não precisa necessariamente usar aqui o 2R. Se ele pedir aí o raio da circunferência, você sabe calcular, né? Vamos agora... Parou aí? Vamos agora para a lei dos cossenos. Você vai ver, verá ou já viu na aula de física. Mas eu vou colocar um esquema aqui para você memorizar uma coisa importante da lei, agora a lei dos cossenos. Turma, lei dos cossenos é o seguinte, você tem que pensar em duas figuras, no triângulo ABC e no paralelogramo ABCD. Essas duas coisas tem que estar na cabeça. Esse lado aqui eu vou chamar de A. A medida do lado AB é Azinho. A medida do lado BC eu vou chamar de Bzinho. Tá? Veja bem. Outra coisa que eu quero que você entenda é que... Vou até usar uma cordinha. Aqui. Vou fazer assim. Que é assim, ó. Esta é a diagonal, é uma diagonal do paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo, ó. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Aí, esta é uma diagonal do paralelogramo. E esta é a outra diagonal do paralelogramo, que pelo nosso desenho parece um pouco maior, que é a mesma que você está vendo aqui, é o Y. Então esse daqui é o X e esse daqui é o Y. Repare, eu quero explicar duas coisas. Vamos começar com uma única fórmula, aproveitando até a dúvida de um aluno que tem assistido às nossas aulas. Vou fazer o seguinte. Vamos calcular o X. Então o X é o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a soma desses quadrados, então vai ficar x ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab cosseno de alfa. Tá? Essa que você tem que memorizar.
lembre-se que se o alfa for 90 graus, cosseno de 90 é 0, essa parcela vai embora e aqui vira teorema de Pitágoras novamente, tá? Então, para você entender essa fórmula. Professor, mas quando? Tem hora que eu uso menos, tem hora que eu uso mais. Então vamos ver o seguinte. Esse ângulo alfa, segundo o nosso desenho, é um ângulo agudo. Esse é um ângulo agudo. Olha lá, está entre 0 e 90. Vou mostrar aqui, vou dar um exemplo aí do 60 graus. O y é essa medida aqui, ó. O y é esta medida aqui, ó. Que é esta diagonal do paralelogramo aqui. Tá? Eu vou usar a mesma fórmula para achar o y. Aqui no caso, a mesma medida, ó. Aqui é A, vou até desenhar aqui novamente. Ó, isso daqui mede A. Ó, aqui, ó. A e A. E aqui, B, ó, B, tanto faz o lado. Aqui, então, mede B. Bzinho. Vou usar a mesma fórmula, não tem problema nenhum. Vamos lá, então. Y ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes o AB cosseno de beta. Agora é cosseno de beta. E veja que esse beta é um ângulo agora obtuso. Ele é um ângulo maior do que 90 graus. Aí o aluno fala, mas eu vi uma fórmula que aqui tinha um mais. Ele calculava o y aqui com mais. Vamos entender uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, simples, com um ângulo agudo de 60 graus. Ó. Se nós utilizarmos aqui cosseno de 60, olha aqui, ó, nessa figura, cosseno de 60 é meio. Olha só. Então aqui, achando esta medida, eu utilizei nas aulas de física, você vai ver esse assunto, na aula 9 e na aula 10 de física. Tá? Vocês vão ver um comentário física aplicada, isso aqui. Agora eu falo, o beta é um ângulo de 120 graus. Porque para falar a verdade, o beta é essa medida aqui, tá? Realmente é isso aqui, ó. 60 graus, 120, 120 novamente e 60, tá? Então, 120, 60, 120, 60. E aqui é a mesma figura que eu coloquei, ela só duplicada para você entender a ideia do mais e do menos. Nós sabemos que cosseno de 120, ó, cosseno de 120 é igual a menos cosseno de 60, que é menos meio. Repare agora aqui que menos com menos vai dar mais. Então eu poderia pegar este ângulo de 60 graus, olha só, poderia pegar este ângulo de 60 graus aqui, ó, que é este ângulo aqui, e calcular aqui, ó, passei aqui, esse daqui é o y, tá vendo? Esse aqui é o y, esse é o y. Ficaria mais, porque menos com menos dá mais. Professor, mas como é que eu vou lembrar que cosseno de 120 é menos meio? É assim, ó, cosseno de alfa é igual a menos cosseno de 180 menos alfa. Então, por exemplo, se nós temos lá o ciclo trigonométrico, né? Temos aqui o ciclo trigonométrico. Aqui eu tenho 60 graus e aqui eu tenho 120. O cosseno aqui é positivo, o cosseno aqui é negativo. E eles são simétricos em relação ao eixo vertical. Simetria. Então, cosseno de 60 é igual a menos cosseno de 180 menos 60. Olha lá, cosseno de alfa deu positivo. É igual a menos cosseno de 180 menos alfa.
que aqui vai dar 120. Que é essa fórmula aqui, ó. Cosseno de alfa é menos cosseno de 180 menos alfa. Por isso que lá na aula de física, nas aulas 9 e 10, você vai ver que eu utilizo para soma vetorial ou o sinal de menos ou o sinal de mais, porque aqui menos com menos dá mais. Por quê? Porque lá na física eu utilizo somente o ângulo agudo. Ou eu utilizei somente o ângulo agudo. Se o aluno quiser decorar somente o sinal de menos, não há problema algum. Mas aí você fala, só repetindo, por que eu vi mais? Porque ele utilizou esse ângulo agudo aqui. Por que ele utilizou menos? Ou melhor, por que ele utilizou o menos? Né? Ele utilizou o menos para achar esta diagonal aqui. Ele utilizou o mais para achar esta diagonal aqui. Ele utilizou o menos, presta atenção, ele utilizou o menos para achar esta diagonal utilizando esse ângulo agudo. Ele utilizou o mais para achar esta diagonal utilizando este mesmo ângulo agudo. Tá claro? E aí você vê que como é um paralelogramo, você pode usar numa boa esta ideia aqui também. Então, tanto faz. Mas aí precisa de um pouco de estudo, um pouco de treinar exercícios para você ver. Então eu repito, se você quiser, para fortalecer isso daqui, você tem que assistir a aula 9 e 10 as aulas 9 e 10 de física, tá bom? Vou ter que apagar aqui de novo. Então dá um pauzinho aí. Você vai ouviu já, vai ver, verá ou já viu na aula de física.